E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu acho que esse virou um bordão sem querer. Nem foi intencional, mas acabou virando um bordão do nosso quadro, né? Legal, muito interessante. Gente, olha, tem muitos comentários, a galera tá esperando a gente entrar. Claudete está aqui com a gente, geralmente ela só assiste às quintas-feiras, né? Mas hoje ela tá aqui com a gente para nos abençoar. Ela falou assim: a paz do Senhor Jesus a todos da live. Hoje estou me preparando para resolver algumas coisas aqui em casa. Sei que Deus nos dará grandes ensinamentos através dos nossos irmãos Polly e Romulo. Então, provavelmente ela vai assistir depois, né? Mas que legal ela dar uma passadinha aqui, né? Lembrar da gente, deixar um comentário de carinho. Ela disse também, e aos demais que participam dessa aula maravilhosa. Exatamente. A gente aqui participou conosco. Ficarei mais ouvindo hoje. Que isso, não? Tem que escutar. Comenta aí. Comenta depois. Ela quis dizer que vai estar ocupada, mas vai deixar para ficar ouvindo, né? Deve deixar a live rolando para ela escutar. Legal. Exatamente, porque hoje vai ser igual podcast. Fala. Hoje vai. Revista nova, gente. Revista nova, a gente já começa animada, a galera já tá aí, né? Flor na pele aí, todo mundo. Então, muito legal. É sempre bom. A revista nova é sempre muito legal, né? Começar uma revista nova. E essa revista, gente, não é por nada não, mas promete muito. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Já dei meu like. Inclusive, pessoal, se está assistindo essa live, curte, compartilha no grupo do WhatsApp de vocês, da turma de vocês. Compartilha para todo mundo, para a família toda, porque é um momento que a gente vai estar aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E também não poderia faltar a Sossô, nossa companheira fiel aqui das lives. Hoje ela perdeu para a Claudete. Claudete chegou primeiro, mas não tem problema. Aqui a gente faz para todo mundo. A paz, apoiadores, a paz, casal lindo. Gosto que ela dá uma valorizada na gente, sabe? Então, é muito importante ter ela aqui. E quem estiver aí na live, tivemos aí 9 pessoas assistindo, gente. Já comenta de onde você é, a sua igreja, a sua classe. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E, como o Romulo disse, estamos aí num novo trimestre, nova revista, novos slides. Estamos passando aí por uma repaginação dos slides, do material didático. Então, Romulo, mostra aí. Eu tô com a revista dos alunos. Como travou? Ó, revista Voltei. Sempre me... Voltei. Travando, tu. Poliana sempre me entrega. Pra mim você tá, mas provavelmente sou eu, gente. Deve ser a minha internet. Deve ser, sempre é tua mesmo. Vou pros dados móveis. Tá, vai lá. Estamos aqui com uma nova revista. Eu tô com a revista dos alunos. O Romulo tá com a revista dos professores, né? A gente sempre faz essa divisão para poder... Voltou? Voltou bem? Acho que tá melhor mesmo. Vamos mostrar de novo a revista aí. Já falar. Tô aqui com a dos professores. Abre aí para ver se... Abre na lição 1 aí. Lição 1. Lá, gente, como é que é diferente. Lá, tá vendo como é que a imagem ela ocupa todos os dois cantos? Eu acho muito legal. Que pena que a do professor não pode ser assim, mas eu acho que é porque tem mais coisa, né? Mas eu gosto da revista assim, gente. Eu acho muito legal a arte. E outra coisa também, vale a pena acho que salientar. Gente, a grossura da página dessa revista. Pô, é muito grossa. Eu passei pro lado assim, achei que tinha mais de... pra eu não rasgar, é mesmo. Eu achei que tinha mais de uma folha, mas não, gente, é uma folha só. Então, aí, é sempre bom, né? A arte, pessoal da arte aí, que nem sempre é tão valorizada. Poliana é das artes aí, né? Das artes gráficas aí. Então, revista muito boa, muito bonita, muito bem feita. Então, vale a pena a gente sempre deixar um elogio aí, né, pra galera que participa da arte aí, faz a composição da revista. E não só o conteúdo, que é o mais importante, mas é todo um conjunto que compõe a revista para sair desse jeitinho. E tá aí, uma mão cheia de veias aí, para falar dos livros da Carta aos Hebreus. Essa mão, inclusive, me lembrou o Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas, não sei. Spoiler. Será que era a mão de Paulo? Será que tiraram foto naquela época? Será que Barnabé tirou foto da mão de Paulo quando ele... Enfim. Saberemos na aula de hoje. Barnabé não, é Timóteo ou Tito, né? Será? Não sei, não sabemos. Fica aí, mano. Chega, tá bom. Tá bom. Fica no ar. Tem uma galera chegando aí, Joel Ivo Oliveira, paz do Senhor. Cadesque, Santa Cruz, RJ, pertinho aqui de mim. Pertinho de casa. Não é. Eduardo Dio. Tanto o Joel quanto o Eduardo, eu acho que
é a primeira vez aqui na live, pelo menos comentando, né? Essa foto, não sei. Já teve o Eduardo que participava bastante aqui com a gente, não sei se é ele, mas tá aqui, ó. Indaial, Santa Catarina, talvez? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Participa aí com a gente nessa live de hoje. Gente, Madureira é muito longe, graças a Deus. Ocupando, né? Eu tive essa noção um pouquinho no WhatsApp, quando a gente abriu o grupo e muita gente começou a postar em todos os lugares e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sem spoiler. Mas, gente, chegamos aí numa nova revista, estamos muito animados com o trimestre. Vai ser eu falei com o Romulo na reunião, né? A revista ela deu um salto carpado, triplo, e chegou em Hebreus, mas a gente vai conseguir fazer uma ponte entre o que a gente já estudou até aqui, né? O Rômulo mais ainda, porque ele vem trazendo aulas desde o ano passado, até a aula de hoje, nesse trimestre, que é a carta aos Hebreus, né? Já adianto que é um tema que eu não domino tanto, é um tema que o Rômulo ele se esbalda, porque a revista está do jeito que ele gosta, mas vai ser desafiador para mim, mas vai ser um desafiador bom, porque vai me forçar a estudar mais a palavra de Deus. Então, vamos seguir. Estamos aí com um novo slide, novo material didático. Inclusive, se você quiser fazer parte desse time de apoiadores, basta entrar aqui embaixo no link, né? Então, você pode estar apoiando esse projeto e recebendo o material a partir de R$5. Você vai estar toda semana recebendo esse material didático, com plano de aula, dinâmica, questionário, aprofundamento e os slides da aula, que a gente está preparando com tanto carinho. Principalmente da aula de hoje, que está muito conteudista. Então, muita coisa, não vai dar tempo da gente passar aqui devagarzinho. Muita coisa, o texto está pequeno porque é muito conteúdo. Então, quem recebeu o material vai poder estudar com calma esses slides também. Ó, Eduardo Didio comentou: iniciei esse trimestre com a juventude, diferente da maturidade, mas será bênção. Com certeza vai ser bênção, mas Deus abençoe, que legal. Acho que ele quis dizer da maturidade, né? Da classe mais velha, né? Seria isso. Pode ser. Legal. Bem-vindo aí para o seu novo desafio. Se Deus te colocou, é porque você é capaz. Então, você está no lugar certo. Isso aí, está no lugar certo. Aqui não são pessoas... não somos teólogos, não somos grandes pesquisadores, mas somos pessoas... Ainda não. Porque o conhecimento é importante, mas somos pessoas que estão aqui buscando cada vez mais conhecer a palavra de Deus e simplificar cada vez mais o conteúdo para os nossos alunos. Então, somos pessoas comuns que são apaixonadas pela palavra. Eu acho que faz um lema aí pra gente. Então. Define legal, acho que o intuito do canal. E também, não é só o lado teológico, mas a vivência, né? A gente fala muito aqui sobre o seu relacionamento com seus liderados e tudo mais. Então, é muito além do que só o conteúdo da revista. Eu diria que é além do conteúdo da revista, mas sim a escola dominical, a sua interação como líder com seus liderados e tudo mais. Isso aí não é algo que a teologia vai te dar, mas é a prática, né? É literalmente a prática, a vivência. E é uma coisa que isso aí só com o tempo, né? Não tem o que fazer. Mas aqui nós te daremos bons conselhos para você. É isso. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, acho que vai fazer 5 anos, aí, gente, o tempo passa muito rápido. Eu não me sentia capaz. E a prática é o que vai fazer você se aperfeiçoar. Não só a prática, mas o seu desejo de crescer, sabe? Deus, ele vê muito isso. Ele não olha para você no hoje, sabe? No que você é hoje. Mas no que você pode se tornar. Ele olha para o seu coração e para a sua vontade de crescer. E não é diferente com você, eu tenho certeza disso. Você está aqui dispondo mais um dia na sua semana para poder estar estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, muito legal mesmo. E aqui ele comentou, isso era província da maturidade. É porque aqui no Rio, a gente chama adultos, né? Ou é CIB ou é varões. Então, eu me estranhei, assim, maturidade, achei legal, né? Outro lugar. Diferente mesmo, eu também achei maneiro também. Sim, aqui geralmente é varões, CIB, né? Essa galera aí da maturidade. Aí nós temos os jovens e os adolescentes. Não sei como é que é falar dos adolescentes. Mas eu imagino que a juventude quer dizer, né, diretamente os jovens, né? Não os adolescentes. Sim, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Agora, rapidamente, a gente vai passar pelo quadro Professores em Movimento. Quem não tá no grupo do WhatsApp essa semana passada para essa semana, perdeu, porque foi um movimento louco daquele grupo. No domingo, eu abri o grupo para que a gente pudesse conversar. Vale lembrar, gente, que eu não deixo o grupo aberto. O grupo tem mais de 400 pessoas. Não dá para deixar aquele grupo aberto. Então, é que é difícil gerenciar tantas pessoas assim. Então, todo final de trimestre, eu joguei essa ideia lá de tentar abrir o grupo para que as pessoas possam compartilhar figurinhas, né? Figurinhas no sentido de experiências, falar um pouquinho sobre o encerramento. A galera mandou muito vídeo
O vídeo eu não consegui trazer pra live, né? Mas eu peguei algumas imagens que a galera jogou lá no grupo. E crente gosta de comer, então teve muita confraternização. A galera participou, né? A galera mandou as fotos lá e foi muito legal. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, basta entrar aqui embaixo também, em contato com o número que tá aqui, e peça para que você entre no grupo, porque vai ser muito importante ter essa interação mais próxima. Eu não sei qual é o limite de pessoas por grupo, já estamos aí com mais de 400, mas enquanto houver vaga, você pode ir lá chegar mais perto e ter esse contato mais próximo. Porque além do material que nós produzimos aqui, no vídeo principal, né, temos também a ajuda do Moacir, que libera material semanal gratuitamente às pessoas que estão no grupo. Então, ele também é um dos braços do Boa Semente que faz esse trabalho no WhatsApp. Então, muito obrigado também ao irmão Moacir. E essas são um pouquinho das fotos que rolaram aí no nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado a todos. Joel e Ivo Oliveira, obrigada pelas considerações. Estou aqui pela primeira vez. É isso que a gente falou. O Eduardo serve para todo mundo que está aqui pela primeira vez. O Senhor é com vocês. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E ao longo do processo, você vai se descobrindo cada vez mais no seu chamado. Rômulo, a Sossô, ela sempre te entrega. Oi, ela já jogou. Poliana deve saber o que é. O chocolate que eu mais gosto, gente. Não tá patrocinando, né? Lacta não tá patrocinando, mas Aqui. Inclusive, eu cheguei a comprar um desses pra tu, mas meu pai comeu. Aí, por isso que. Como é que pode isso, gente? Que calúnia. É pecado isso, pecado, tá? Ele comeu. Mas aí, ela perguntou se era bombom ou cocada. Duas coisas dele que ele. Barra de chocolate. Muito bom. Então, gente, vamos seguir? Como vai ser a dinâmica de hoje? Eu tava conversando com o Romulo na reunião, né? Eu vou dar aqui um panorama histórico, porque, como eu falei lá no início, quem chegou agora não pegou. Mas a revista deu um salto muito grande. A gente saiu de livros históricos do Antigo Testamento e pulamos para o livro de Hebreus, né? Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou e agora a gente está durante a perseguição dos cristãos. Então, é um salto temporal muito grande que pode causar confusão na mente dos seus alunos. Por isso que na aula de hoje eu vou fazer uma breve contextualização desse período para que vocês consigam entender, vocês como professores consigam entender e também que os alunos consigam entender esse processo como um processo muito complicado. Eu falei com o Ron, eu não conseguiria fazer essa introdução. Mas eu falei para ele, eu fiz isso justamente porque eu não entendia. Então foi por não entender que eu busquei trazer um conhecimento para que a gente simplifique um pouquinho mais esse processo, que é um processo muito conturbado. Então, inicialmente é isso, a gente já apresentou a revista. E como eu estava dizendo, né, antes disso, a dinâmica vai ser, eu vou apresentar aqui esse contexto inicial, e aí o Rômulo vai apresentar os tópicos daquele jeitinho que vocês gostam, que vocês sabem, e aí eu vou aqui administrando os comentários, e também vou pontuando uma coisa ou outra, porque a revista de hoje, a lição de hoje, ela tá muito legal, não estava com tantas expectativas assim, mas ela tem me surpreendido bastante. Eu não sei se é porque antigamente, há 5 anos atrás, quando eu dava aula, eu não tinha tanta maturidade para entender o que a revista ela queria passar. Então, muitas das vezes eu me apoiava só na revista, e a revista, assim como o material didático, ela não é tudo, né? Ela é uma ponte, ela é uma ferramenta, ela é um recurso. Você deve sentar, estudar, procurar, pesquisar, ler e complementar a sua aula. Então, acho que a visão que eu tinha era que a revista era muito superficial, a revista não tinha muita coisa para passar. E agora, com mais maturidade, eu percebo que ela tem muita coisa, ela dá muitos ganchos para a gente poder pesquisar. Então, a minha visão ela mudou um pouquinho conforme o passar do tempo. O que você acha, Rômulo? Mudou também? O Rômulo me dá aula há muito tempo. O que você acha? Então, eu acho que mudou um pouquinho sim. A gente, na época que dava aula ali na minha igreja, a gente fazia, primeiro tinha dos adolescentes, aí a gente viu uma grande necessidade de passar, eu peguei essa transição, acho que eu cheguei a dar aula em algumas revistas dos adolescentes, aí eu via que já tinha alguns assuntos que já estavam um pouquinho, sabe quando a galera já está em uma outra fase? Eu vi, e hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que a gente poderia pontuar isso, mas os jovens têm um acesso à informação muito rápido. Então, às vezes, o conteúdo que tinha para adolescente, a galera, mesmo que tinha aquela idade de adolescente, já estava vivendo algumas coisas, né, dos jovens, assim. E eu sentia a necessidade de trocar, pedir para trocar. E depois, passando um tempo também, eu tinha um pouco dessa noção, que a revista também era muito repetitiva, voltava a alguns assuntos. Agora eu só não estou conseguindo lembrar se era adolescentes ou jovens quando eu fiz essa transição, mas eu pedi para ir para dos adultos. Aí o pastor liberou,
eu nem sei se isso é possível, algo do tipo, mas, enfim, falando como foi na época lá. E aí foi disponibilizado, começou a pedir para os jovens a revista dos adultos. Aí eu dava aula da revista dos adultos e ficava basicamente com todo mundo recebendo o mesmo conteúdo. Assim, hoje, talvez com um pouco mais de com essa experiência que a gente está tendo aqui, talvez eu continuaria na dos jovens e buscaria mais informações para acrescentar na aula. Porque, querendo ou não, eu meio que forcei um amadurecimento ou algo do tipo, sabe? Eu trouxe uma revista que falava mais com os adultos do que com os jovens, sendo que eu poderia aproveitar mais tópicos dos jovens. E é o que a gente vê muito na revista, né? Ela fala muito para os jovens hoje em dia. Então, hoje, talvez eu tenha um certo arrependimento disso, mas eu sei que tudo são fases. Foi o que foi fundamental ali na época e eu fiz e deu certo também. No final das contas, deu tudo certo, passava o conteúdo e o pessoal aprendia. Eu tentava sempre trazer para a realidade. Mas é isso, né? É isso. Agora, tendo essa oportunidade aqui no canal, a gente tem feito bastante com a Revista dos Jovens e eu tenho visto que ela tem muito conteúdo. Eu que talvez não ia tão a fundo assim nos conteúdos da revista como eu estou indo agora, né, nos vídeos. Exatamente. É o que a gente aprende muito na faculdade como professor, né? Assim como o livro didático, a revista ela não pode ser a sua aula, né? Você tem que ir atrás de mais conteúdos, de mais recursos. A gente sabe que às vezes o dia a dia não permite isso, né? A gente sabe que às vezes tem um acúmulo de funções dentro da igreja, onde a pessoa é líder, é professor, é secretário, é tesoureiro. Acho que foi até a Patrícia Camacho que comentou um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, Patrícia, saudade. Patrícia não tá aqui. A Patrícia, literalmente, é o Julius da igreja dela, né? Ela fazia tudo. Ela falando que faz tudo. E ela tem uma criança pequena ainda. Gente, outro ponto muito importante é o Instagram. A gente foi soltando isso nas aulas passadas sobre a importância de seguir a gente. Inclusive, tem o último slide, tem lá os nossos perfis, vocês acessam lá. Mas é muito legal, porque a gente tem um contato mais próximo ainda. Então, a Patrícia me segue, assim como eu não vou lembrar, eu só sei o apelido dela, que é Má Porfírio. Ela é nossa apoiadora desde o início. Eu tenho um carinho muito especial por ela. É a Má Porfírio. Ela também me seguiu, eu segui de volta. Tem o Israel também, tem a igreja dele, os jovens dele também. Então a gente sempre tem um contato mais próximo. E aí a gente acaba vendo um pouquinho da vida da pessoa, né? Mas aí, voltando na Patrícia, ela tem filho pequeno e ela tem todos esses acúmulos de funções. E aí, ainda assim, ela separa um tempo na semana para estudar, sabe? A revista, eu acho isso muito incrível, muito legal. E mostra muito do empenho da pessoa em querer buscar mais. E aqui não é uma exortação, apesar que a aula de hoje é um pouquinho sobre isso, não é uma exortação. Mas a gente sabe que tem momentos que a gente não consegue mesmo estudar. Mas a gente sempre tem que crescer, a gente sempre tem que pensar, né, em ir além, sabe? E estudar a palavra de Deus é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar e mais a gente quer se aprofundar. E a revista ela tem trago isso na minha vida, esse papel na minha vida. Mas enfim, gente, vamos começar. Ó. Carta aos Hebreus. Aqui é um panorama geral da carta. Você vai encontrar isso, esse pequeno texto, tanto no site quanto na revista. O Romulo falou que também está na revista, não vi isso. Eu acho que tá contracapa, né? Contracapa não. Na primeira página? Tá na primeira página. Quando você gira a primeira página, é o que tá escrito. Mas isso na sua? É porque carta a minha tem mensagem ao aluno. Ah, entendi. A primeira folha é essa daqui, ó. Carta ao professor. E aí tá escrito exatamente isso. Entendi. Eu tô com a dos alunos, então só tem assim, mensagem ao aluno. Não tem essa parte. Então eu peguei do site esse pequeno texto que fala um pouquinho do propósito principal da revista, que é apresentar particularidades, como a questão de Cristo sendo superior, né, ao templo, as coisas que estavam vivendo, as perseguições que estavam vivendo ali, e também encorajar as pessoas a continuar tendo fé, a continuar seguindo aquilo que estava estabelecido, né? A gente sabe que com as perseguições, né, o povo foi se dispersando, foi sendo perseguido, foi sendo morto, e aquilo causou grande comoção entre os cristãos. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos seguir. Então, lição 1, exortação à perseverança. Quer fazer essa introdução, Rômulo? Eu leio então a introdução, depois você pega... Show. Mas aí tem a cronologia, você vai falar depois da introdução, né? Não, você vai até esse slide aqui, ó, ponto-chave. Show de bola, então. Vamos lá, então. Exortação à perseverança. Tópico 1, iniciando a revista, primeira de 13 lições. Então, passaremos mais 3 meses aqui, né? Um trimestre inteiro falando sobre a carta aos Hebreus. E assim como foi na revista passada, tem muito a nos ensinar, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, vamos lá, gente.
Lição 1, exortações à perseverança, texto de referência está lá em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 3. Versículo do dia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E o Filho é o ponto central aqui dessa revista, assim como é de toda a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é cristocêntrica, toda a história. Mas a gente falaremos bastante sobre Jesus. Objetivos da lição... Não, melhor, verdade aplicada. Cristo é o clímax da revelação de Deus, pois expressa a essência de sua pessoa em toda a plenitude. Objetivos da lição: apresentar o propósito da carta aos Hebreus, explicar que Jesus é a revelação plena de Deus e mostrar a eficácia da salvação em Cristo. Você vai ver que a revista está bem dividida. Primeiro apresentando o que é a carta, falando sobre Cristo, da sua vinda, e depois fala diretamente da eficácia do que ele fez por nós na cruz. E o momento de oração, que eu acho que quem ora hoje é a Poliana, se eu não me engano. Enfim, não me lembro. Ih, tá ela apontando que não. Tá ela apontando que não, mas eu não me lembro não, hein? Eu acho que é ela, mas enfim, não tem problema não. Ela que manda mesmo. Momento de oração. Oremos para que Deus nos dê um espírito de fortaleza diante das dificuldades e tribulações. É isso. Introdução agora. Tem o slide? Tem, né? Ah lá, visualização. Tô falando muito rápido, né? Introdução agora, lá. Vou ler do slide. E eu gostei muito desse slide aí, gente. Pelo amor de Deus, vire apoiador para você ter esse slide. Olha que coisa linda. Poliana que faz, tá? Poliana que faz. Tô deixando o merchan aí. Introdução. A carta aos Hebreus nos traz a memória sobre quem é Jesus, sua obra salvífica e exortações sobre perseverarmos firmes nas suas promessas. E o ponto-chave, né? Fala que Jesus, aí tá Jesus, ela queria falar dois aí, né? Que ela botou Jesus com uma chave na mão. ela que fez essa piadola aí, não foi eu não. Bedel, me contrate. Ó, tá vendo? Ela que fez essa piadola, mas foi boa. Ponto-chave, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aqui nós falaremos bastante sobre isso. Para você que acha que não tem um link tão grande, na revista passada nós falamos sobre o Antigo Testamento. Você viu que diversas vezes havia uma profecia sobre o Messias que viria. E agora nós temos a vinda do Messias, não só a vinda, mas a sua morte de cruz, sua ressurreição. E agora a destra de Deus. Mas aqui nós temos agora o clímax, né, de uma passagem. Então, esse Cristo que foi falado no livro passado, que nós falamos, agora ele já foi morto, já está à destra de Deus, já morreu em favor dos nossos pecados, e agora nós temos aqui o cumprimento do que ele fez. Enfim, é a introdução, agora eu passo a bola aí para a Poliana, e ela tem os slides para falar com vocês. Muito bravo! É sobre isso, só um gostinho aí que a gente vai ter na aula de hoje e todo o trimestre, porque também chega um ponto que a revista ela começa a abordar os mesmos tópicos, né? Então a gente tem que ter cuidado para não abordar tudo na primeira aula, a gente tem que deixar um pouquinho aí para as próximas aulas, né? Importante. Mas vamos lá. Gente, ó, como eu disse lá no início, ó, El Shaddai chegou aqui. El Shaddai já esteve aqui com a gente, tá? Glória a Deus. Que legal. Essa fotinha não me é estranha. Já esteve aqui com a gente na live. Com certeza. Vamos lá, gente. Como eu disse lá atrás, a gente deu um salto muito grande. Por isso que agora eu vou fazer um breve contexto histórico para que a gente entenda um pouquinho esses movimentos, né? Que fizeram chegar até aqui. E o que você, professor, entenda é o primeiro passo. Você tem que entender esse contexto. O segundo passo é você tem que compreender, comprimir e passar de forma simplificada para o seu aluno. Porque a gente sabe que no domingo a gente não tem muito tempo para dar aula. Então, esse conteúdo tem que estar bem na sua mente, bem consolidado, porque vai ser muito importante para a compreensão dos seus alunos. Então, vamos lá, ó. Eu vou passar aqui por, acho que são 3 slides. 3 ou 4 slides, mas vai ser bem rapidinho, prometo. Essa ideia surgiu a partir de uma deficiência minha de entender esse processo. Então, como eu não entendi, eu falei, não só vou aprender, vou me forçar a aprender, mas também vou passar aqui tentar passar de forma didática para vocês. Então, aqui, eu montei quase que um quadro de conspiração, sabe? Aqueles quadros de filme. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre filme hoje também, ó. Essa questão do clímax, que a revista aponta, tem muito a ver com filme, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, montei aqui esse quadro meio que conspiratório para a gente entender um pouquinho alguns pontos fundamentais para introduzir a questão do livro das cartas aos Hebreus. Então, o primeiro ponto fundamental, o primeiro debate que se estabelece é a questão de quem escreveu. Quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Essa é uma questão que está
em torno, assim, de todo o debate cristão sobre esse livro. O primeiro ponto, a primeira grande sugestão aí da ideia da construção desse livro aponta, no caso, para Paulo. E isso se estabelece principalmente pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí, ó, gravei. Eles acreditam fielmente, né, os últimos santos, eles estabelecem assim, que é importante que, gente, parênteses aqui, é importante que a gente, como cristão, protestante, tal, os assembleanos, a gente busque outras visões para entender o panorama geral da palavra, né? Então, eles são outra vertente, têm outros pensamentos, mas é importante que a gente saiba o que eles estão pensando também. Então, a ideia deles, eles apontam principalmente para a figura de Paulo. Então, foi Paulo, não foi Paulo. Outras pessoas apontam como uma pessoa desconhecida e ponto final. Então, ali, ó, ponto. É uma pessoa desconhecida. Então, o que a gente sabe sobre essa pessoa que escreveu? Então, a gente vai agora aos fatos que a gente conhece, as fotos que foram divulgados, que foram estudados e que apontam para algumas pessoas. A ideia dessa aula não é apontar ninguém diretamente, porque é preciso muito estudo, muita dedicação a essa questão, mas a gente vai aqui abrir algumas caixinhas. Então, o que a gente sabe? Primeiro ponto, a gente sabe que ele era uma pessoa muito conhecedora das leis. Então, ali, ó, na setinha pro lado de cá, deixa eu ver, pro lado de cá, tá espelhado, né? Pro lado de cá, tá dizendo que ele era alguém que dominava o grego e ele era muito instruído no estilo literário helenístico. Então, ele era um cara muito conhecedor ali, um cara muito, talvez, importante, não sei, mas era um cara muito conhecedor. E a gente sabe que no mundo antigo, conhecimento é poder. Então, quem era esse cara? Então, vamos descobrir um pouquinho mais. Segundo ponto, sobre ele ser uma pessoa conhecedora, né? Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele usava especialmente, ele se utilizava, né, especialmente da Septuaginta. Então, toda vez que essa palavra aparecer, conceitos aparecer, é importante que você, professor, explique para o seu aluno o que significa. Então, Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, ele era um cara que conhecia muito bem a Septuaginta também. Então, esse quadrinho está falando um pouquinho sobre isso. Então, ele era um cara que dominava o grego, ele era um cara que utilizava da Septuaginta, ele conhecia as leis muito bem, e aí vai aparecendo mais pontos. Então, outro ponto sobre ele. Então, ele era um conhecedor. Segundo ponto, ele foi convertido após a morte de Cristo. Então, ele foi convertido pelos apóstolos, talvez, ou ali naquele início ali dos cristãos, mais da igreja primitiva. Então, e o versículo que vai pautar isso é Hebreus 2, do 3 ao 4. Então, anota essa referência para depois você ter mais embasamento para poder entender um pouquinho esse contexto. Então, ele era conhecedor, ele conheceu a palavra, ele foi convertido depois da morte de Cristo, então ele não andou com Cristo, então isso já exclui muitas pessoas da lista, então ele estava ali após. E também tem um outro ponto muito importante e crucial que diz que ele conhecia Timóteo pessoalmente. Sobre isso tem uma referência, só que no slide não foi. Depois eu acho e boto para vocês a referência. Quem recebeu o material, né? Eu vou tirar esse material, vou corrigir e vou enviar. Então, ele também conhecia o Timóteo pessoalmente. Alguns desses pontos que eu mostrei para vocês apontam para quem? Apontam para Paulo. Mas não tem nada que diga fielmente que foi ele, até porque a escrita desse texto, a escrita desse livro é muito diferente da escrita de Paulo. Então, isso talvez, né, cause algumas divergências aí nos nossos pensamentos. Mas, enfim, nesse segundo quadro aqui, depois quem receber o material vai poder estudar um pouquinho mais com calma, vai apontar algumas sugestões. A primeira é Paulo, que tem o maior indício que tenha sido ele, né, que tenha escrito, não sabemos, mas temos aí a figura de Paulo, e aí uma breve descrição de porquê. Temos também, surge aí a figura de Apolo, também, acho que a gente já comentou no último trimestre da aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre Apolo. Barnabé também aparece uma possível e forte sugestão, né, de pessoa que escreveu esse livro. E também aparece agora Priscila. Eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando sobre isso, que eu até comentei com o Rômulo, ó. Priscila aparece como uma possível escritora desse livro, mas essa sugestão, ela cai em desuso quando a gente vê uma passagem muito importante. Tá no slide? Não tô enxergando. Não tá no slide, mas é uma referência que depois eu vou colocar também, onde o escritor do livro se trata no masculino. Então, Priscila é cortada dessa lista, então está em vermelho. Então, talvez não seja Priscila. E aí, embaixo, nós temos aí o bloco de outras. São outras pessoas que também existem indícios que foram elas. Mas, no geral, gente, a ideia geral é que o autor é desconhecido. Não tem ninguém ali se auto-intitulando
como escritor do livro, então é um autor desconhecido, mas é muito legal você fazer esses pontos, ó, isso aqui aponta para esse, isso aqui aponta para aquele, e aí o aluno vai criando ali o seu pensamento sobre isso. Então, vamos lá, próximo slide. Ó, antes de você seguir, que eu acho que vale a pena a gente comentar, eu tenho essa aqui, por exemplo, a minha Bíblia do Culto, né? É a minha Almeida Revista Corrigida. E ela vem tá vendo? Ela vem dizendo aqui os livros, a autoria que o livro fala, tá vendo? Eu tenho essa Bíblia, acho que é uma das Bíblias mais antigas que eu tenho. E aqui nos Hebreus, ó, Hebreus, tá vendo? Ó, cadê? Aqui, Hebreus. E tá aqui bem do lado desconhecido, tá vendo? Então aqui nós temos a revista, Almeida Revista Corrigida, mostrando que o autor é desconhecido, tá vendo? E aqui também dá o tempo, pelo menos, ó, 63 a 65 a.C. Você deve falar um pouquinho sobre isso, né? Mas pelo menos a referência que dá é essa daqui na Almeida Revista Corrigida, tá bom? Então, não sei de quando é esse lançamento aqui, mas acho que vale a pena a gente comentar aí. Só está confirmando tudo que eu vou abordar agora sobre a data de quando foi escrito. É o que eu estou falando, gente, sobre o slide passado. São indícios, né? No geral, é desconhecido, não tem ninguém ali provando, então você vai sempre abordar esse livro com uma autoria desconhecida. Mas é legal também abordar outros pontos, o que outras vertentes estão pensando sobre isso, o que eles estão achando, para que o aluno esteja ali situado nessa questão. Então, muito importante. Ó, rapidinho pelos comentários, o El Shaddai comentou, sim, sou o Jânio. Então, o Jânio, ele também é um dos nossos apoiadores do canal. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. Agora, outro Jânio comentou, Jânio Noleto. Eu acho incrível como Paulo encoraja Timóteo. Sim, inclusive, no último trimestre do ano passado, a gente passou aí um trimestre inteiro falando um pouquinho mais sobre a vida de Paulo. Foi uma revista também muito boa. Às vezes a gente não lembra dela como uma das melhores, mas eu acho que também ela foi bem legal, né? Se comentar. Mas, enfim, vou passar agora sobre a data de quando foi escrito. Vou correr aqui um pouquinho mais. Bom, essa aqui é uma linha do tempo para que a gente entenda um pouquinho sobre o que estava acontecendo ali depois da morte de Cristo. Então, o ponto central, que é o número 2, está ali anos 70 depois de Cristo, que foi quando aconteceu a destruição do templo e, consequentemente, a queda de Jerusalém. Então, ali é o ponto central. O livro de Hebreus, ele traz alguns pontos que fala sobre o templo, fala sobre ritos que aconteciam dentro do templo, festas e tudo mais. Então, se ele está falando do templo, o templo não estava destruído. Então, veio antes, é algo que aconteceu antes da destruição. E se as pessoas ali estavam sendo perseguidas, é muito possível que aquele livro tivesse sido escrito durante o governo do imperador Nero. E ali a gente data 64 depois de Cristo, exatamente o que o Rômulo falou aí na Bíblia. 63 a 65, né, Rômulo, que aparece aí? Uhum. Então, você pode botar como marco logo no meio, né? Nem 63, nem 65. Está ali, ó, 64. 64 depois de Cristo. A gente pode marcar como a data de quando foi escrito esse livro. Muito legal, muito importante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está estudando. Agora, bora para o próximo slide. Bom, nesse trimestre, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse gênero textual, que é o estilo de carta. É um estilo de escrita completamente diferente do que a gente já viu nessas aulas que a gente já passou, né? Por mais que a gente estudou alguns livros de Paulo, né? Alguns livros eram cartas. Isso mostra que a escrita era muito diferente do que Paulo escrevia nessas cartas, até porque ele se identificava para as cartas que a gente vai ler agora, para o livro, né, aos Hebreus. Então, isso aqui vai caindo mais uma crença de que foi ele que escreveu, mas fica indo lá. Enfim, pensei nisso agora. Mas é um gênero textual que é uma carta, então ele tem outros objetivos. Então, o objetivo principal é estabelecer uma conversa entre dois interlocutores. Então, é uma conversa entre duas pessoas. Então, aqui a gente tem um pouquinho nesse slide um conhecimento a mais sobre quem eram esses destinatários. E aqui temos 3 pontos fundamentais. O primeiro é que os destinatários originários da Epístola aos Hebreus falavam a língua grega e usavam a Septuaginta, que eu falei para vocês, que é a tradução do grego do Antigo Testamento. E aí depois, eram pessoas que estavam sofrendo perseguições, então eram ali os cristãos, né, tudo mais, ou os judeus que se converteram ao cristianismo, então sofriam perseguição. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais interessante, é quando, na passagem, deixa eu ver, eu acho que essa eu anotei, Hebreus 13, 24, que vai falar um pouquinho sobre uma saudação que é enviada para casa. Então, a pessoa que está escrevendo, possivelmente ela está na Itália e está enviando saudações à casa. Então, esse ponto
também ele é muito fundamental, muito interessante. Último ponto aqui para abordar com vocês. Qual é o propósito da carta aos Hebreus? Isso aí está um pouquinho na introdução também. Vamos, se depois quiser falar um pouco mais, né, quando passar para a revista, provavelmente Dito vai poder falar com mais propriedade. Então, o propósito principal da Epístola aos Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Nesta epístola, Cristo é apresentado como sendo o novo, o último e o superior sumo sacerdote. Então, essa é a ideia principal desse livro. Então, outro ponto muito importante é que Jesus é o cumprimento do tempo, dos sacrifícios e do sacerdote, que haviam sido estabelecidos na lei. Então, outro ponto muito importante é que ela é uma carta sermônica. Eu fiquei olhando sermônica, mas enfim, é uma carta que tem ali sermões que vão tentar fazer com que o povo, né, se encoraje e tudo mais. O encorajamento através do sermão é um ponto muito fundamental, que a gente, se tiver tempo, também vai abordar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, foi isso. Rômulo, pode seguir. Muito bom, gente. Acho que foi legal essa introdução aí na revista. Vale salientar que foi importante. A gente ainda não está lendo os tópicos, mas, gente, isso aqui tudo faz parte já para que você entenda a revista. Nada melhor do que uma introdução para depois você entender o conteúdo. Se a gente pegasse aqui e já abrisse no tópico 1 e começasse a falar, é basicamente você está lendo na revista. Então, vale muito a pena a gente trazer esse contexto, e a Poliana faz isso muito bem, né? Traz esse contexto para que a gente entenda essa passagem e tudo mais, e entenda para quem está sendo dita. Por exemplo, né, ela falou, né, que o intuito principal da carta, tá aqui, está no tópico 1 também, é a carta sermônica e tal, sua intenção principal é encorajar seus leitores e ouvintes a perseverarem diante das adversidades e relembrar que quem é Jesus e a excelência do Salvador, justamente porque o povo estava perdendo, né, se enfraquecendo na fé, justamente porque Cristo já havia sido ressurreto, né, já havia ressuscitado, estava à destra de Deus, então eles não tinham mais o Emanuel, né, o Deus com eles, o Deus conosco. Agora eles tinham Deus na figura do Espírito Santo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que seria Deus em nós, Deus em nós. E aqui nós temos justamente eles, a carta serve para um encorajamento para que eles perseverem até o final. Então, assim, acho que vale muito a pena a gente pontuar tudo isso, entenda para como é que foi destinado, né, a carta. Quando falar os Hebreus, na própria revista diz que provavelmente foi destinado a alguma igreja, mas como você bem sabe, como uma aplicação prática, essa carta ela continua sendo destinada a todo cristão que se converteu ao Evangelho. Então, se você é cristão, se você acredita nessa mensagem, se você creu em Jesus como único suficiente Salvador, você tem total responsabilidade e sabe que essa carta é direcionada a você, porque a partir desse momento você faz parte dessa família também, dessa única igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Enfim, é sobre isso. Eu acho que todo mundo deveria entender isso e entender que 37 minutos de live, mas não é um tempo jogado fora, é um tempo em que você precisa se ambientar no assunto para que a gente consiga agora trazer o conteúdo. E você vai ver que o conteúdo em si da revista é bem direto, então não tem nem muito porque a gente ficar comentando tanta coisa, mas ele é bem direto, então valeu muito a pena essa introdução. Enfim, vamos lá, né, então. Estou aqui enrolando pra caramba também, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Então vamos lá, gente. Já li o tópico 1, né, falei direcionado para quem seria a revista, que agora eu incluí a igreja, né, o corpo, né, no Novo Testamento a igreja, eu e você, incluí a gente na história, e eu comecei que você consiga entender que tanto você como líder e seus liderados fazem parte para quem foi destinado essa carta. Inclusive, foi assim que a revista passada terminou, nos incluindo na história, lembra? Então é um ponto aí de conexão muito grande, lembra? Pois é, e gente, leia a Bíblia dessa forma, seja o Antigo, seja o Novo Testamento, se coloque na história. Não tem nada melhor do que você fazer isso, para que você consiga entender o que o povo estava passando na época e entender que você faz parte dessa história também. Fala aqui que existe um clímax na história, a gente vai comentar sobre isso, mas o clímax é quem? É Cristo, né? E agora eu gosto de falar que nós somos os figurantes, Cristo é o protagonista, e nós somos os figurantes da história. Ser figurante da história de Cristo é algo muito grandioso, então amém. Se um dia existe um filme no celular, eu quero por um momento ter passado ali na telinha e saber que nós fazemos alguma coisa, né? Em prol do reino também. Enfim. É importante, Rômulo, explicar também um pouquinho sobre o que é clímax. A gente pode ter pessoas que são aí mais idosas assistindo o vídeo e talvez não entendam um pouquinho dessa linguagem. Você pode explicar um pouquinho o que significa clímax? Clímax, se eu pudesse resumir de uma forma bem resumida, é o ponto mais alto da história, né? É o momento ali da história onde tudo faz um sentido, sabe? Vamos lá, num filme existe o clímax da história, que no caso seria o momento que eu botaria como mais importante, o momento ali que
que a partir daquele momento tudo fez sentido. Então, o clímax na história, se eu já pudesse incluir um pouquinho aqui, né, no que a gente vai tratar na revista, é a crucificação de Cristo, a morte de Cristo em razão dos nossos pecados, é a vinda desse Messias, porque, vamos botar assim, a Bíblia, né, por inteiro. No início, nós temos Deus criando o mundo, o verbo estando com Deus, ou seja, Cristo já estava ali naquele momento, e nós temos, desde o Antigo Testamento, os profetas falando que viria o Messias, que ele viria para a salvação e remissão dos nossos pecados. Era o segundo Adão, ele viria. E o clímax da história da Bíblia é quando Cristo vem, e ele morre na cruz do Calvário, cumprindo tudo aquilo que foi falado dele. Então, bem, se eu pudesse resumir, seria mais ou menos isso, o clímax. Tem alguma coisa mais melhor para falar ou não? É isso, é o ponto alto da história, tá certo, certíssimo. É isso, gente. Então, enfim, a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. 1.1. Mostrar quem é Jesus de acordo com a antiga aliança. Esse tópico aqui é interessante. Ele vai falar um pouquinho sobre o que eu comentei aqui agora, né? Sobre o Messias esperado, o autor dos Hebreus e seus escritos fazendo uma recapitulação. Ele vai falar que os cristãos... Aqui, ó, no final, eu botei algo que vale a pena a gente comentar. Portanto, a própria revelação do Antigo Testamento prepara a vinda daquele que nos purificou pelo seu próprio sangue. Ou seja, nós temos aqui o Antigo Testamento falando acerca do Messias que só apareceria no Novo Testamento. Ou seja, os profetas não viram o cumprimento da profecia, mas profetizaram como voz de Deus. A gente vai comentar sobre isso aqui. Como voz de Deus, e depois na figura de Jesus sendo a própria voz de Deus, não só a voz dele, mas o próprio Deus. A gente vai chegar lá, mas para não ficar muito embolado aqui, vamos se ater ao que esse tópico está falando. Falou, né, através do seu sangue, que haveria esse Messias, e que recebeu toda a autoridade, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Está lá em 1 Pedro 3:22. Inclusive, é um livro muito bom aí, se você puder ler. É um livro bem, bem curto, ele vem seguindo ali a linha de Tiago e tudo mais. É um livro muito legal para ser lido, assim, você consegue ler numa tirada só. Enfim, aqui o que eu coloquei? Que o intuito da carta é realmente de ser direcionada àqueles que haviam sido convertidos ao Evangelho e por algum momento ali estavam enfrentando dificuldade de seguir, porque justamente estava sendo um povo perseguido, ou seja, Cristo não estava mais com eles, fisicamente falando, né, ali na sua figura de carne, mas não estava mais ali, estava à destra de Deus, coordenando a sua igreja sim, mas a igreja estava sendo perseguida. Então, por algum momento, como eu e você, e assim como era o povo daquela época também, mesmo que seja ali mostrado na Bíblia e tudo mais, eram um povo de carne, eram seres humanos ali. Então, por alguns momentos, eles se sentiam assim fracos, enfraquecidos, desmotivados. Então, vale muito a pena você entender que a Bíblia não relata apenas super-heróis, não, gente. São homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Então, vale muito a pena você entender isso, né, para que você entenda que a Bíblia não é só super-herói, né? O único que está aí como perfeito é Jesus, né? Os outros eram homens semelhantes às mesmas paixões. E quando eu falo homens, é homem e mulher, é figura humana completamente. Vamos lá. Esse tópico aqui fala muito sobre o Messias esperado, então ele traz novamente a menção de quem é Jesus, aquele Messias que estava sendo falado no Antigo Testamento e veio agora como profecia, e ele veio para cumprir. E eu coloquei aqui algo muito interessante. Se você tiver aqui com a gente já tem um tempo, ou se você é novo, eu vou fazer um contexto aqui para você entender. Quando a gente gravava eu e Lucas, a gente teve a revista de Jesus. A revista de Jesus falava muito sobre, pelo menos o início dela, se eu não me engano foi há 2, 3 trimestres atrás, agora eu não vou lembrar. A Poliana tá até com a revista aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Essa foi a revista sobre Jesus, revista muito boa também, muito prática. E no início eu falava muito sobre como os judeus esperavam o Jesus que eles queriam. Basicamente, você vai ver que não era o Jesus que era basicamente, biblicamente falando, e o que veio, né, como filho de Deus, unigênito do Pai. Mas eles queriam um Jesus muito mais político do que um Jesus que estabelecesse um reino terreno ao invés de um reino espiritual. E quando Cristo vem, nasce numa manjedoura, numa família humilde, entra ali, né, na cidade de uma forma muito humilde, eles simplesmente olham para aquele Jesus e falam, não, esse simplesmente não é o Jesus que eu estava esperando. E eles decidem não crer naquele Jesus justamente porque eles esperavam que o Jesus que viria fosse um Jesus de uma alta classe, um Jesus rico,
para estabelecer um reino físico. Pouco eles sabiam que Jesus viria dessa forma humilde para não só estabelecer um reino físico, mas um reino espiritual, um reino que haveria suas descendências e tudo mais e continuaria sendo perpetualizado através das nossas vidas, comunicando esse evangelho. Então você vê a necessidade dos judeus de querer um Jesus conforme o que eles desejavam. Então, tá aí o primeiro ponto que você poderia falar para os seus alunos. Qual é o Jesus que eles têm enxergado? Será o Jesus que a Bíblia aponta, o Jesus como a salvação, como a remissão dos nossos pecados, ou um Jesus marionete? Por que, gente, um Jesus marionete? Às vezes você coloca Jesus numa posição que ele só tem que fazer o que você quer. É basicamente o que os judeus queriam. Era o Jesus que eles queriam. Era o Jesus que viria estabelecer aquilo que eles pensavam que era o certo. Pouco sabiam eles que o plano de Cristo, o plano deles estavam aqui e o de Jesus estava muito acima deles, porque ele não veio estabelecer apenas um reino físico, mas sim um reino espiritual. Então aqui ele traz menção novamente. Esses hebreus que já haviam sido convertidos a esse evangelho estavam voltando à prática do judaísmo, ou seja, anulando aquilo que Cristo havia feito. A partir do momento que eles estão voltando, é porque eles não estão mais reconhecendo, né, por um momento enfraquecendo e achando que aquele Jesus que veio a morrer, mas ressuscitou, que não haveria crédito nessa mensagem. Então, quando ele fala que eles estavam voltando, é justamente o abandono da fé, dessa boa notícia. As boas novas é o quê? Que é pela graça, é o Filho de Deus que veio até aqui, pisou nesse solo corruptível, morreu em favor dos nossos pecados, nos lavou, né, nos redimiu, nos remiu também dos nossos pecados e nos deu uma nova vida. Então, essa carta simplesmente traz para que eles venham a se lembrar que esse Jesus que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, continuando coordenando cada um dos nossos passos. Então, esse é o tópico 1.1, acho que bem fragmentado aqui. E eu botei aqui no final, né? Ele é o cumprimento da profecia. Então, basicamente foi o que eu falei, né? Aquilo que foi falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Cristo é a revelação de Deus para cumprir. Ele não veio apenas... Ele não só... Ele é o cumprimento daquilo que foi falado no Antigo Testamento. Então, ele veio para cumprir aquilo que havia sido falado sobre ele. Então, é muito interessante, por isso que ele se menciona como o pão da vida, como ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ou seja, ele é o único caminho. Ele é o cumprimento da profecia que falava lá nos livros históricos. Ele é o cumprimento daquilo que havia sido ordenado lá atrás. Então, acho que esse é o ponto 1.1, acho que ficou bem explicado, né? Você tem algo a comentar? Ficou muito bem explicado, já vou abordar algum ponto. Só dizer, pessoal, para vocês irem comentando. Não sei se vocês estão assistindo igual podcast, igual a Claudete, tá fazendo as coisas e tá ouvindo, mas comentem bastante se vocês estão entendendo algum ponto que vocês queiram acrescentar. É muito importante que vocês participem também, pessoal. Então, participe aí da live. Agora, você falou uma parada que aqui fez minha mente embaralhar, que eu tô pensando sobre isso, já até anotei, mas essa pergunta que você lançou, quando você fala como você enxerga Jesus, você fez um paralelo, né, de como as pessoas esperavam que Jesus viria e tudo mais, sobre quem ele era, mas trazendo isso para hoje, para os nossos alunos, como que a gente está enxergando Jesus? Porque isso está diretamente ligado com as questões das decepções. A gente não se decepciona com Cristo pelo que ele é, mas pelo que a gente espera que ele seja. A gente coloca uma expectativa, essa expectativa não é suprida porque Deus ele está acima da nossa expectativa, das nossas vontades, e aí a gente cria uma expectativa, aquilo não acontece e a gente se decepciona. Quando eu falo a gente, é o cristão e tudo mais, os pecados que a gente vai cometendo ao longo da vida, né, e vai errando nisso. Então, gente, essa pergunta ela é muito preciosa. Como que a gente está enxergando Jesus? Parece uma pergunta simples, mas quando a gente passa a refletir sobre ela, isso causa um nó na nossa mente, sabe? Então, é importante para você fale um pouquinho sobre isso, porque muitos jovens estão saindo da igreja, muitos jovens estão abandonando o evangelho, não só jovens, sabe? Pessoa de variadas idades, mas é porque, principalmente nessa idade que a gente é jovem, quer conquistar o mundo, a gente acha que Deus tem que nos dar as coisas, a gente acha que Deus tem que estar dentro da nossa caixinha e fazer conforme a gente quer, e não é assim. Não é sobre o que eu espero, não é sobre o que o Rômulo espera, é sobre o que ele é e ponto, ele fazendo ou não fazendo. Então, é muito importante que a gente venha amadurecer em Cristo para entender todos esses pontos que estão sendo colocados aqui. Muito bom, só complementei aqui. Isso aí, não, muito bem pontuado. E é isso. Eu quero que vocês também não se escandalizem. Ótimo, Natália. Sem comentário legal. Amém, amém. Estamos aqui para ajudar. Amém, amém. Que seja o Espírito Santo falando através de nós, né? Literalmente. É o Espírito.
Obrigado, Jane, aí pelo comentário. E, ó, novamente, não se escandalizem com a expressão que eu usei, né? Um Jesus marionete, mas é realmente para nos fazer pensar, porque a marionete, ela é o quê? Ela é conduzida por nós. Então, basicamente, muita gente quer usar Jesus desse jeito, né? Falar para Jesus o que ele tem que fazer. Jesus ele não precisa de um conselheiro. Jesus ele não precisa que você fale para ele o que é certo. Ele sabe o que é certo, ele vai fazer da forma como ele quer. E cabe a nós se sujeitar a essa a vontade dele, né? E o mais difícil para a gente, como carne, como seres humanos, é se sujeitar àquilo que Deus quer, porque muitas das vezes o que Deus quer não é o que a gente quer. Então, na maioria. É verdade. Então, assim, acho que vale a pena a gente comentar. Fale isso para os seus alunos através das suas palavras, que eu acredito que você entendeu, mas você sabe a melhor forma de passar isso para eles, né? É isso, pode seguir. Então vamos lá, gente, 1.2. Agora a revista. Amém. Eu vou lendo os comentários dele também, vou interagindo. Agora, a revista nos apontou quem é Jesus. Eu expliquei aqui para vocês um pouco do contexto histórico, mas que não seja a minha área. Mas esse Jesus, né, que foi apresentado no Antigo Testamento como profecia, no Novo Testamento agora como o cumprimento dessa profecia. E no 1.2, ele traz a menção mostrando quem é Jesus, que passou por ali, e agora ele vai falar para nós perseverarmos nessa mensagem. Ou seja, esse Jesus que veio trouxe uma mensagem, que é a boa notícia. A boa notícia de que não é através da nossa força, não é através do nosso braço, que nós vamos alcançar alguma coisa, mas é através do sacrifício dele. A graça é o quê? A gente gosta muito daquela frase, né? É de graça, é pela graça, mas não é de graça. É um bordão, mas é algo muito importante da gente entender. É pela graça? É, mas não foi de graça, custou um alto preço. Eu falei do livro de Pedro, né, quando eu comentei aqui, mas 1 Pedro 1,18 fala que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, a salvação foi por um alto preço. Foi através de um sangue de um cordeiro imaculado, um sangue de um cordeiro perfeito. Não é um cordeiro manchado. Você vê no Antigo Testamento que quando ia se oferecer um cordeiro a Deus, era necessário que ele fosse perfeito. Ou seja, porque eu e você não morrem na cruz do Calvário, morresse na cruz do Calvário e ali tivesse a remissão dos pecados? Porque eu e você somos cordeiros que não somos perfeitos. Nós temos uma mácula, nós temos o pecado em nós. Nós não estamos mais à dependência do pecado, debaixo do jugo do pecado, mas nós somos seres capazes de pecar. Cristo não pecou. Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Por isso que é necessária a vinda de Jesus. Porque Deus não só estala ali os dedos ali e a crucificação e tudo mais. Porque era necessário que esse Cordeiro perfeito de Deus, o Filho unigênito do Pai, nascesse como nós nascemos, vivêssemos como nós vivemos e morresse uma morte de cruz assim, para mostrar que mesmo ele tendo passado por aqui, tendo tido a minha idade, a idade da Poliana, e a idade de muitas outras pessoas, tendo vindo como menino, passou ali sua adolescência, ele não conheceu o pecado. E ele morreu uma morte de cruz, tendo a capacidade de mostrar que ele era o Cordeiro perfeito de Deus. Então, quando ele morre, é o sacrifício perfeito e é a remissão dos nossos pecados. Então, a partir daquele momento, não é mais necessário um holocausto, não é mais necessário que eu leve um cordeiro ali e mate, porque Cristo já morreu em nosso favor. Ele é a mensagem, ele é o sacerdote, ele é a própria oferta. Então, Cristo vem mostrando que ele é tudo o que a gente esperava. E literalmente foi e continua sendo, e é por ele que nós estamos vivendo. Enfim, voltando ao ponto, é essa mensagem que o tópico 1.2 vai trazer. Exortação à vida de perseverança e fidelidade. Ele mostra quem é Jesus no tópico 1.1 e no 1.2 ele mostra que essa mensagem que foi estabelecida por esse Jesus que morreu e ressuscitou, é necessário que ela seja continuada, que ela seja perseverada. Ou seja, através da sua vida, do seu cotidiano, você precisa lembrar dessa mensagem. Eu costumo falar que é muito importante que há uma pregação ali do Evangelho, você levante a sua mão, vá ali na frente, aceite Jesus como único suficiente Salvador, que faça o seu batismo ali nas águas, porque é mostrar fisicamente, você mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que você está vivendo por algo, né, que é muito maior do que a sua vida, mas a verdade é que nós temos que aceitar a Cristo todos os dias. Se um dia eu levantar com a minha cabeça de travesseiro e falar, não, hoje eu não vou viver por esse evangelho, eu já estou falhando em tudo, porque Cristo é para ser vivido todos os dias, Cristo é para ser aceito todos os dias. Teologicamente falando, na verdade, quem nos aceita é Ele, porque nós estamos perdidos, e Ele está sempre disponível. Mas, voltando a essa analogia que a gente sempre fala,
né, suponhando que nós estamos aceitando a Jesus como se fosse, nossa, estou aceitando a ele. Não, na verdade, Cristo nos aceitou. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos fazer co-herdeiros juntamente com ele. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas essa mensagem que ele trouxe, ele nos deu a oportunidade de fazer parte dessa história. Então, novamente, a perseverança é isso. É você lembrar para essa história, lembrar o sacrifício de Cristo e decidir viver por isso todos os dias. E aqui ele vai continuando falando, né, no tópico 1.2. Podemos dizer que a carta aos Hebreus é um sermão de encorajamento a uma vida de firmeza na fé, resiliência diante das tribulações e um convite à fidelidade a Cristo em submissão à sua palavra. Então, basicamente é o que eu falei. E no final ele diz assim, ó, não devemos deixar que a dúvida domine o nosso coração, mas que o nosso encontro com Cristo seja renovado a cada dia através de seu Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tem um papel fundamental nisso, né? De nos fazer lembrar por aquilo que nós estamos vivendo, e o Espírito Santo é a figura de Deus em nós. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas basicamente o Espírito Santo tem essa figura de nos lembrar que o Espírito Santo está em nós, sabe? Deus está em nós na figura do Espírito Santo, depois do derramamento ali, né, em Pentecostes, em Atos 2, nós temos agora esse Deus habitando através de nós. Então é muito importante que nós venhamos a entender isso. Eu coloquei aqui, ó, por isso que lembrei, li esse pedaço. Ele fala assim que a dúvida não domina o nosso coração. Gente, duvidar não é errado. Por exemplo, a melhor forma que você tem de crescer de alguma forma é você duvidando. Eu, por exemplo, li a Bíblia, ouvi um sermão na igreja e falava, gente, isso aí em algum momento pode ser muito fantasioso para mim, vou ler lá na palavra. E aí eu pegava a Bíblia, lia, e eu tinha o meu relacionamento diretamente com Cristo. Então, muitas das vezes, a dúvida te faz buscar conhecimento, e o conhecimento te faz melhor cada vez mais. Então, não acho que é errado duvidar, sabe? Por um momento, se a gente for parar para pensar, vou trazer aqui que eu acho que vale a pena. Gente, a gente acredita numa história onde Deus ele cria o mundo, coloca um homem ali para governar tudo, o homem falha perante ele cria o homem do pó da terra, sopra fôlego de vida nas narinas daquele homem, esse homem decide pecar contra ele, é necessário um segundo Adão para a remissão dos nossos pecados. Gente, é uma história que, se você parar para ver uma figura racional de alguém, você falando para alguém, ela vai achar que a gente é muito doido. Mas a loucura de Deus, eu estava falando isso com a Poliana já tem um tempinho, né? A loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria humana. Então, para essa história que você entenda e que você viva por isso, é necessário fé. Se você é cristão, tá aqui, está tentando viver apenas no racional, nesse sentido, gente, aqui é um lugar onde a sua fé precisa ser testada. As experiências vai te fazendo crescer e a partir desse momento você acredita nessa mensagem e entende que não é uma mera fantasia, mas é a história da humanidade, de um Deus que amou o seu povo e ele deseja que nós o amemos da mesma forma. Então, é sobre isso. A dúvida te faz crescer. Eu não estou falando que você deve viver duvidando de tudo, não é isso. Mas a partir do momento que você ouviu algo diferente, busque ali na sua Bíblia, busque conhecimento, e você vai entender, e a sua fé vai crescer e vai aumentar. E isso só tem benefícios para a nossa vida. E eu coloquei aqui também, no finalzinho, que no tópico 1 ele apresenta, né, Cristo, e no tópico 1.2 ele faz com que essa mensagem que foi abordada no tópico 1, a gente pudesse continuar perpetualizando e vivendo ela ao decorrer de toda a nossa vida. Então, é sobre isso, tópico 1.2. Muito bom, ó. A Sossô comentou aqui, ó. Quase em todas as igrejas no domingo de Páscoa, não só falaram, como também ensinaram tudo que Deus fez por nós. E então, essa pergunta que o Rômulo lançou, é muito pertinente. Quem é Jesus hoje para você? Exatamente. Todo ano a gente fala sobre isso, todo ano a gente tem essa encenação de Páscoa, mas e para você, né? No caso, a pessoa que está assistindo. Como Jesus se apresenta? O que você espera desse Jesus? Será que você está esperando algo? Você está ali nessa relação de troca? Enfim, é a questão que o Rômulo trouxe aí para vocês. Agora, quer responder ela? Não, é exatamente isso. Ela comentou aquilo que vale muito a pena você fazer, perguntar na sua aula. Quem é Jesus hoje para você? E esse hoje é muito importante, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, então o quem era Jesus para mim ontem, hoje já pode ser diferente a resposta. Então vale muito a pena a gente entender. Se você me perguntasse há um ano atrás quem era Jesus, eu poderia ter uma resposta, e hoje eu tenho uma resposta diferente, porque a gente tem que fazer isso, né? A gente vai crescendo cada vez mais, mas o fundamento é esse. Quem é Jesus para você? Será que você tem feito Jesus conforme as suas vontades? Ou será que Jesus ele é, quem está sendo mostrado ali na Bíblia, nas histórias? Será que você tem
crido naquele Jesus, ou será que você tem feito um Jesus para você? Cuidado, né? Que um Jesus talvez feito para você, que você deseja, é um ídolo, não é Jesus. Isso aí é forte, gente. Forte. E outro ponto muito importante, quando você lançar essa pergunta na sua classe, a partir das respostas, você vai conseguir perceber o nível de relacionamento que seus alunos têm com Deus. Porque você só pode dizer quem é a pessoa para você se você tem um relacionamento. Né? Então, cada pessoa vai ter um nível de relacionamento com Cristo. E cada pessoa vai falar de uma forma como ela se relaciona. E o que ela espera de Jesus, quem ela acha, que a gente não sabe, a gente não tem conhecimento completo. A gente fala baseado nos nossos relacionamentos. É aquilo. O que uma criança falaria, um bebê, tipo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, falaria sobre quem é Jesus. Depois, com 10 anos, a maturidade vai dizer um pouquinho sobre isso. E a maturidade aqui não quer dizer só com idade, não. Tem gente aqui que já viveu muito mais tempo na igreja e não consegue dizer quem é Jesus para ela, né? Temos pessoas mais novas que conseguem dizer. Mas é a partir dessa pergunta que você vai conseguir sacar o nível de maturidade, o nível de relacionamento com a sua turma. É aquilo. Se alguém me perguntar quem era o Rômulo, para mim, né? Quem é o Rômulo? Há 3, 4, 5 anos atrás, eu ia ter uma ideia, né? Eu ia ter uma concepção. Hoje, dentro de um relacionamento pré-casamento, eu consigo dizer um pouco mais. Isso é o quê? Relacionamento. Não tem jeito, não tem como fugir. É isso, Caraca, você pontuou exatamente o que eu pensei em falar, que era linkando o nosso relacionamento e como é que é o decorrer do tempo, né? Mas, pô, foi excelente aí. Estamos em sintonia, estamos juntinhos aí. É sobre. Mariana Souza chegou agora. Cheguei. A paz do Senhor para vocês. A paz, Mariana. Acho que eu te vi por aqui. A semana passada você estava aqui com a gente. Deus te abençoe. Agora, rapidamente, gente. É porque eu falei, a aula de hoje vai ficar longa. Mas, rapidamente, ainda sobre o tópico 1 com os dois. Quando você fala um pouquinho sobre a questão da dúvida, que a dúvida ela é normal e nos impulsiona a procurar mais conhecimento. Isso é muito importante. A dúvida ela é uma ação, uma reação humana. Mas o que a revista tá querendo apontar é justamente para ela não dominar. A gente não viver duvidando de tudo. É muito chato aquela pessoa que duvida de tudo, que não sei o quê. Não só duvida, mas como também não vai procurar saber. Ela só duvida. Por que você não acredita? Porque eu não acredito. Porque eu não sei o quê, por que não? E a pessoa não tem fatos que embasem o seu argumento. Então, acho que é isso. E a dúvida, eu entendi um pouquinho aqui mais da lição, que a dúvida ela vem mediante o pecado. O pecado ele faz com que a gente duvide da nossa salvação. Faz com que a gente duvide desse relacionamento com Cristo. E mais embaixo está falando que esse relacionamento tem que ser renovado todos os dias. Não é algo que você vai lá, aceita Jesus, está salvo, acabou, está feito, a obra está completa. Não, a obra ela vai sendo construída conforme a gente vai vivendo, a gente vai crescendo até a gente alcançar a posição de, falam, né, varão perfeito. E aí o Senhor nos leva. Mas até lá, todo dia um processo de renovação e de intimidade com o Espírito Santo. Tem momentos que a gente, por erros nossos, a gente se afasta, a gente acaba duvidando desse relacionamento, a gente duvida desse sacrifício que foi feito por nós, a gente acha que nem somos merecedores e de fato não somos, mas o sacrifício foi feito, né? Ele nos alcançou. E aí é isso, a dúvida não pode fazer parte do nosso cotidiano, né? A certeza da nossa salvação, a certeza do nosso relacionamento tem que estar acima da dúvida. É isso, vai lá. Então, acho que vale a pena a gente pontuar aqui para fechar esse negócio da dúvida duvidar não é pecado, né? No sentido de você duvidar. Mas agora, você permanecer na dúvida Ou seja, você ouve a mensagem, por um momento você pode analisar a mensagem, mas você permanecer com isso no seu coração, sem buscar fundamento ou algo do tipo, isso só traz malefícios para você e para sua regra de fé também. Então, tome muito cuidado com isso e pertinente aí que você pontuou. Realmente é um assunto que, para ser destrinchado, teria que ter mais tempo, mas é basicamente isso. Vamos para o 2, então? Vamos correr aí. Gente, Jesus, a revelação plena de Deus. 2.1, aqui Deus se revelou no Antigo Testamento através da sua lei, entregue ao povo de Israel, por meio da sua palavra, anunciada aos profetas, agora ele se revela plenamente por meio de seu Filho. Aí aqui no 2.1 nós falaremos a respeito dos profetas e no 2.2 já trazendo a menção novamente a Cristo. Voltando lá, 2.1, vai falar um pouco dos profetas, né, de que Deus ele mandava a mensagem aos profetas, e eu sempre coloco aqui, que Deus ele sempre instruiu o seu povo. Se tem uma coisa que o povo de Israel nunca poderia criticar, e nós não podemos também, é que Deus fecha, né, a sua boca, não fala e tudo mais, porque ele continuava falando. Aí, legal.
Comentou aí o Jane, legal. Muito bom, Gente, muito agora bom. essa interação. Tem que ter essa interação pra gente aqui, é muito importante pra gente que tá trazendo a aula. E é E isso daí. depois fica salva os comentários, né? Quem estiver assistindo depois, quando essa live subir em formato de vídeo, vai ver que você estava ali participando, né? Tava ligado. Pode seguir. Aparece em tempo real, né? Isso. Ah, tá, legal. Porque nos comentários mesmo do vídeo não fica. Não, os comentários dos comentários em si, não. Fica no vídeo. Fica como se fosse uma gravaçãozinha, sabe? Isso aí. Então é isso aí, Jânio. Muito bom. Vai pegando aí. E se for necessário Deus te usar aí, também comente alguma coisa que, da mesma forma que Deus está falando aqui, Deus fala aí também. Então vamos lá, 2.1, né? Vai falar um pouquinho dos profetas e que Deus continuava instruindo o seu povo. E eu linkei novamente a gente aqui. Assim como ele instruía um povo de Israel lá atrás, mesmo sem a figura de Cristo e tudo mais, ele continua instruindo nós, o povo dele. Então você vê que é um Deus que tem sempre o cuidado de instruir o seu povo, ele está sempre mostrando. Hoje ele fala nas figuras do Espírito Santo, Deus em nós. Então sabe aquela vozinha que quando você está fazendo algo errado, ele te mostra que você está fazendo algo errado, que você tem que corrigir aquilo dali. Quando você se estressa com alguém, já fala ali naquele momento, poxa, eu acho que eu me exaltei aqui. É o Espírito Santo em você, mostrando que você não vive pela sua natureza, né? Pela natureza de pecado que foi lá por Adão, mas agora é numa nova vida com Cristo. Cristo te deu essa nova vida e você tem que prezar por ela. Então, vai falar que Deus ele continuava e sempre instruiu o seu povo através dos profetas. E vamos linkar aqui duas coisas interessantes que eu também costumo falar, mas a gente tem sempre uma rotatividade de pessoas aqui. Então, uma coisa importante também. O Luciano Subirá, ele fala muito isso, não sei se é da autoria dele, mas foi da primeira vez de onde eu ouvi. O Luciano Subirá é um pastor que eu acompanho, para mim, muito bom, tem uma admiração muito grande por ele. Enfim, ele fala que existem duas figuras importantes no Antigo Testamento que Deus usava para falar através do povo e para receber do povo. Vamos lá, tem dois papéis fundamentais. O sacerdote, ele recebia do povo e levava a Deus. E o profeta, ele recebia de Deus e levava ao povo. Você vê que são papéis contrários. O sacerdote recebia do povo e oferecia a Deus. O profeta não, ele recebia de Deus e oferecia ao povo aquilo que Deus estava falando e ordenando. E você vê que através dos profetas, Deus ele continuava instruindo o seu povo. E eu coloquei aqui o que os profetas, né, recebe e leva ao povo, e eu coloquei aqui entre parênteses legal. Os profetas no Antigo Testamento era literalmente a voz de Deus, porque eles recebiam de Deus e levavam ao povo. Então, quando você via um profeta ali falando, era a voz de Deus, era Deus se comunicando com o seu povo, terceirizando no sentido de usar uma pessoa para falar. Então, isso é interessante. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, vai guardar isso aí. No Antigo Testamento, Deus terceirizava. Por quê? Ele dava ao profeta e o profeta levava ao povo. Então, no finalzinho do tópico 2.1, fala que Deus falou de várias formas e de inúmeras maneiras aos hebreus por meio dos profetas. E eu coloquei aqui, Deus sempre instruiu o seu povo. Então, se tem uma coisa que eu e você, nós nunca poderemos criticar a Deus, é que Deus se calou, que Deus não falou nada e que deixou você falhar, que deixou você continuar no seu erro. Não. Deus ele está sempre falando, seja através de uma pregação, seja através de uma aula na escola dominical, seja através de um culto de doutrina, de um culto de libertação, seja aonde quer que você estiver, Deus ele está sempre falando com você. Ele nunca está fora, ele nunca está desinteressado. Muitas das vezes nós é que estamos. Então, Deus ele usava o profeta para instruir o seu povo. Beleza? Acho que é isso, pelo menos, o tópico 2.1, porque agora o 2.2 complementa o 2.1. Então, acho que já dá para a gente seguir direto, né? 2.2 fala assim, ó, Deus constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas. Agora nós temos um contraste. 2.1, os profetas, e agora o 2.2, Deus falando através do seu Filho. Então aqui nós temos agora Cristo, né? Seu Filho como a voz de Deus. E agora não só terceirizando. Por que não está terceirizando? Porque Cristo é o próprio Deus. Então você vê que não só ele era a voz de Deus, mas como também ele era o próprio Deus. Nós cremos no único Deus em três figuras diferentes. Ou seja, os três compõem o único Deus, não são deuses diferentes. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos eles corroboram e todos eles trabalham juntos numa única plenitude de um único Deus que é feito de uma forma tríade. É muito importante que você entenda isso. A teologia
mas que quando alguém te pergunte isso, você sabe explicar. Imagina alguém te pergunte isso e você fica sem saber falar aquilo que você acredita. Não seja esse tipo de pessoa, ainda mais você na figura de professor. Porque se alguém te perguntar, e às vezes dentro da escola dominical, que surge perguntas, né? Não estou falando que você deva saber falar tudo, mas tenha uma noção daquilo que você está ensinando e do que você está vivendo. Enfim, então nós temos agora não Deus terceirizando a sua mensagem, mas falando através dele mesmo, porque o Filho é uma figura, é uma extensão de um Deus tríade. E a gente vai continuando falando, né? Que Jesus de Nazaré, no tópico 2.1, Jesus é, portanto, o clímax da revelação de Deus à humanidade. Ele é a expressão exata de seu ser, o qual, por meio dele, Deus fez o mundo e tudo que existe subsiste por meio dele. Tem um versículo muito legal, que eu acho que é João 1:3. Eu acho que é, agora eu já não vou lembrar certinho, me perdoem aí. Mas ele fala que tudo foi feito por meio dele. Não, o verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele vai continuando falando que tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que nós temos hoje, sem ele, não seria feito. O verbo estava com Deus na criação do mundo. A gente tem muitas teofanias ali naquele momento, onde fala, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Claro que tem muitas vertentes teológicas, mas uma delas é que Deus estava falando com as suas demais extensões, que seria o Filho e o Espírito Santo. Ele fala, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali nós temos Cristo naquele momento, o verbo com Deus ali naquele momento. Então, por isso que Apocalipse fala que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo, Cristo já havia sido morto. Ou seja, Cristo está além do templo. Ele não está no tempo presente, que é o Cronos. Existem o Cronos e existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus e o Cronos é o nosso tempo, é o tempo cronológico. Ou seja, nós nos colocamos aqui como 2 horas da tarde, eu vou me encontrar com você. Nós marcamos assim. Para Deus isso não existe. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, porque Deus ele não está preso aqui. Deus ele não está limitado aqui. E a partir do momento que ele estiver limitado, ele deixa de ser Deus. Ou seja, voltando ao ponto crucial, Cristo é a voz de Deus. Não só a voz de Deus, mas como ele é o próprio Deus. E agora Deus ele não mais terceiriza isso, porque ele fala através do seu Filho, e o Filho é o próprio Deus também. Então eu botei aqui que ele é o próprio Deus. E aqui no final, legal, ó. E a gente vai linkar já no próximo, mas claro que eu vou abrir aqui um tempo para a gente poder comentar. Não, vamos lá, vamos abrir o tempo aqui. Esse é o tópico 2.2, acho que fecha bem. Tópico 2.1, falando através dos profetas, terceirizando. Tópico 2.2, falando através de Cristo. E Cristo sendo o próprio Deus e mostrando que sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ele é o verbo que estava com Deus e estava a todo momento na criação. Então a gente fecha aqui o 2.1 e o 2.2. Acho que foi bem pontuado, né? Tem algo a comentar? Foi muito bem pontuado. Eu ia comentar algumas coisas, mas acho que não precisa. É mais relembrando da revista passada. Realmente Deus sempre usou pessoas para que voltassem para o relacionamento de fato. Então, Deus nunca nos abandonou. Não abandonou naquela época, não abandonou quando ele mesmo veio à Terra e não nos abandonou nos dias atuais, porque, né, não temos mais os profetas ali constituídos ali, profeta tal, não. Mas a gente tem as figuras dos nossos pastores, as figuras dos nossos líderes, daqueles que estão à frente das lideranças, que tentam nos fazer voltar nesse relacionamento. Então, o Senhor também fala através dele, fala através da sua palavra, que é a maior revelação, é a revelação divina, mas também usa pessoas ainda assim, nos dias atuais, para poder trazer esses ensinamentos. Eu achei muito importante isso que você trouxe também. Para além disso, nós temos aqui os comentários. Sabrina Bento, eu acho que é a primeira vez dela, ela falou, a primeira vez dela na live, muito legal. Sou muito grata pela vida de vocês, me ajudaram muito nas minhas aulas com os jovens. Que legal, amém, Sabrina. Amém. Sabrina, Deus te abençoe. Inclusive, volte aqui na live, a gente tá quase encerrando, volte aqui, porque tem muito conteúdo aí para trás, passou muita coisa aí, mas que legal, que bom te ter aqui na live, ver o seu rostinho, né, mesmo que de longe, mas te encontrar aqui um pouquinho, que legal, que Deus continue te abençoando, que você continue nessa força de estar aqui, não só aqui, mas em outros meios, buscando um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. E aí, ó, o Jânio já entrou no esquema, ele tá aqui, ó, seja bem-vinda, Sabrina, já aqui cumprimentando as pessoas, muito legal, aqui é todo mundo assim, todo mundo aqui faz tudo nesse canal, é isso, glória a Deus, amém, glória a Deus, sobre o que você estava falando.
Agora eu acho que você já pode seguir pro 3 e fazer os encaminhamentos finais. Isso aí, gente, ó. E aqui, quando fala do clímax, é importante, né? Que a gente comentou, o clímax da história é quem? É Cristo vindo e se mostrando o Filho de Deus, se mostrando o próprio Deus, morrendo a uma morte de cruz, trazendo a remissão dos nossos pecados. Então, o clímax da história, o clímax da Bíblia é Cristo. Vamos botar o ponto crucial, a crucificação, Cristo. A boa mensagem que Cristo traz, mostrando que não é meritocracia, a gente vai falar sobre isso, mas é através da sua graça e do seu sacrifício. Então, esse é o clímax da história. E no finalzinho do tópico 2.2, por isso que eu não queria ler antes de abrir esse tempo aqui, porque ele já linka no 3. Ele fala assim, ó, logo, finalzinho do tópico 2.2, hein? Cristo é o herdeiro de toda a criação. Tudo que existe está sob seu domínio e poder. Tudo que podemos saber sobre Deus se revela em Cristo. Cristo é o único caminho. E sabe essa palavrinha aqui interessante? Logo, Cristo é o herdeiro de toda a criação. E você vai entender que quando Cristo morre, ele nos faz co-herdeiros juntamente com ele. Por quê? Porque agora, na sua morte, ele nos traz novamente a esperança, né? Nos religa diretamente a Deus, por isso que a religião tem esse papel de nos religar a Deus, e a morte de Cristo faz isso, nos religa a Deus, e agora nós somos filhos por adoção. Isso é falado também na Bíblia, a gente não vai ter muito tempo para comentar sobre isso, mas nós somos filhos por adoção, nessa adoção através de uma morte de cruz. Gente, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Então, por isso que eu tô te falando que é fé, gente. Você falar para isso para uma pessoa que tá em uma nova conversa, ou melhor, uma pessoa que ainda não tem essa fé no seu coração, ou que não está sendo moldada, para ela vai ser uma história muito louca. Mas a gente acredita por meio da nossa fé. Então, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos remiu dos nossos pecados, nos fez co-herdeiros, e agora nós somos filhos por adoção juntamente. Amém, amém. Isso é muito forte, gente. Mas vamos lá, vamos continuar para a lição. Herdeiros e nos foi feitos co-herdeiros. E agora a gente já faz um link diretamente no tópico 3. A eficiência da obra de Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo aquele que nele crê, pois sua obra é plena e eficaz. 3.1. Realizou a purificação dos pecados. Nesse tópico aqui, a gente já liga diretamente nos fazendo co-herdeiros, e ele vai começar falando agora qual foi, por Cristo morrendo na cruz do Calvário, o que nos trouxe. E é interessante, a purificação primeiro das nossas almas, né, dos nossos pecados, e ele continua falando, o pecado afastou o ser humano. Vale a pena, eu vou ler esse tópico aqui para a gente conseguir ir destrinchando ele. 3.1, hein? O pecado afastou o ser humano da presença gloriosa de Deus. Isso aqui a gente já pode linkar como o primeiro Adão. Deus dá uma ordenança a Adão, exige dele obediência, ele come do fruto que não era para ser comido, e através disso o pecado entra no mundo. Ou seja, o pecado entrou na figura de Adão através do pecado original. O pecado original que ele comeu do fruto que não era para ser comido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento o pecado se fez na vida do ser humano. E ele vai continuar dizendo, contudo, a obra vicária realizada por Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor, nos trouxe a presença de Deus, ou seja, nos trouxe de volta, porque Deus, ele habitava com Adão, ele ia, falava com Adão todas as tardes. A partir do momento que Adão falha, esse elo é quebrado. E em Cristo, esse elo é religado. Gente, isso é muito forte. Adão, vamos lá, vou ser bem aqui, vou fazer uma analogia legal. Ó, Adão, nós somos assim, Cristo nos fez, Deus nos fez, né? Nos fez a sua imagem e semelhança, então nós estamos aqui, gente, nós estamos juntinho. Adão, Deus, ele sempre descia todas as tardes para falar com Adão, então era um relacionamento aqui, gente, fechadinho, tá vendo? Fechadinho. E o homem se acha no direito de falhar com Deus, e ele come do fruto que não era para ser comido. Então aquilo que estava juntinho, aquilo que estava colado, aquilo que estava alicerçado foi quebrado naquele momento. Então o que Adão faz, comendo do fruto, é algo muito interessante, o pecado original. Ele faz isso aqui, ó. Ele separa aquilo que Deus criou o homem. Deus, ele criou o homem para se relacionar com ele. E o que Cristo faz através de sua morte de cruz? Por ser um cordeiro perfeito. Por isso que se eu e você morresse, não ia ter validade nenhuma, porque eu e você, nós somos pecadores. Agora, quando um cordeiro perfeito morre em favor dos nossos pecados, esse pecado como remissão, essa morte como remissão de pecados, nos religa, nos alicerça novamente em Deus. Então, o que Cristo faz é fazer o segundo Adão, o cordeiro perfeito, é religar diretamente aquilo que foi perdido em Adão, no pecado original. Então aqui nós temos um ponto muito importante. Cristo nos religando e nos dando a oportunidade de termos esse relacionamento com Deus diretamente. Agora, vamos lá, um ponto interessante. Quando Cristo morre, fala que o véu foi rasgado de alto a baixo
do templo. Então, assim, quando o véu foi rasgado, é que ele nos deu livre acesso a Deus novamente. Então, nós temos agora livre acesso. Eu não preciso agora fazer um holocausto, eu não preciso fazer algo para a remissão dos nossos pecados, eu não preciso pedir para o sacerdote, leva minha súplica diretamente a Deus. Não. Deus agora ele voltou a ser acessível a nós. Então, que nós venhamos a todo entender que a todo momento ele está nos observando, e se eu fechar os olhos ou mesmo de olho aberto, eu tenho a oportunidade de me conectar diretamente com o meu Criador. Então, o que Cristo faz por nós é nos religar diretamente a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Sendo feito pecado por nós, pagou a nossa dívida e o preço de sangue. Eu botei aqui o segundo Adão. No final ele fala assim, morrendo a nossa morte, e agora não vivemos mais a nossa vida. Olha só que interessante. Você não vive mais por você, você vive a vida de Deus em você, a vida de Cristo, mas a vida do Filho de Deus aqui na Terra. E no finalzinho do tópico 3.1, ele finaliza legal. A obra de Cristo em nossa vida nos torna santos e justos diante de Deus. Nada do que recebemos é mérito nosso, mas é graça dada por Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus. Olha só que interessante. Tudo é graça. Literalmente tudo. Ele fala aqui que nós não recebemos como mérito nosso, porque se a gente recebesse o que deveria ser nosso, era a morte, porque nós deveríamos ser crucificados ali. Mas Cristo se faz pecado e morre por amor a nós. Então, logo, o nosso mérito, não existe mérito. A verdade é que nós deveríamos estar mortos através do pecado, mas Cristo nos dá uma nova oportunidade. Então, aqui nada é mérito nosso. Ou seja, tudo que nós podemos fazer para Deus, que nós não venhamos a fazer achando que Deus vai olhar e falar, nossa, aquele dali está se esforçando, aquele dali merece alguma coisa. Nós não merecemos nada. Existe algo, né, que é uma vertente teológica, que é a depravação total, ou seja, o homem estava falhando, o homem estava fora do objetivo correto, e aí Cristo nos traz novamente para isso, ou seja, o que nós merecíamos era a morte, o pecado leva à morte, mas esse pecado que nós merecíamos como julgo morrer, Cristo morre a nossa morte, Cristo se crucifica onde nós deveríamos ser crucificados. Então, é muito importante que nós entendamos isso, é muito importante que você passe isso para os seus alunos. Eu sei que está muito uma pregação aqui, mas eu espero que o conteúdo esteja sendo passado para que você passe para os seus alunos da melhor forma possível. E essa introdução de lição é muito, muito crucial também, que a gente consiga, que você se ambiente naquilo que a gente vai comentar durante todo esse trimestre. Mas, enfim, não é meritocracia. É de graça, mas não foi. É pela graça, mas não foi de graça. Ou seja, tudo que você faz, que seja para glorificá-lo. Você não faz para merecer alguma coisa. Você faz porque Cristo já morreu por você e você vive por gratidão. Tudo que nós fazemos, essa live que nós estamos fazendo, uma pregação que eu vier a trazer, um hino que nós venhamos a cantar, tudo não é para que Cristo nos veja como merecedores de alguma coisa, mas é que por ele ter morrido por nós vivemos por gratidão. Então, eu falo muito isso. Eu prego por gratidão, eu oro por gratidão, eu faço essa live aqui, nós fazemos essa live aqui por gratidão ao que Cristo já fez por nós. Eu não faço para ser salvo, eu não faço para Cristo olhar e me achar merecedor de alguma coisa. Não é sobre isso, não é para isso que nós estamos aqui. Você, na sua aula do domingo, você não vai dar aula para que Cristo veja que você é merecedor, não é sobre isso. Mas por Cristo ter morrido por você, você tem a obrigação de trazer esse evangelho às pessoas e comunicar esse evangelho aos demais. É sobre isso. Acho que ficou um pouquinho claro, né, do que a gente tenta passar. É isso. 3.2, você vai comentar alguma coisa? Não, aqui, ó, saíram os comentários, ó. Patrícia Almeida comentou: eita, Glória, peguei ao menos um pouquinho da aula. Muito bom, Patrícia. Se eu não me engano, essa Patrícia também é apoiadora do canal, porque as fotos são tão pequenininhas que também no e-mail também fica muito pequenininho, não dá pra saber. Mas, enfim, Deus te abençoe, Patrícia. Depois volta aqui e assiste o início, que também tá bem legal. E Jane Noleto comentou: glória a Deus, estava assistindo o Luciano Subirá sobre isso no vídeo do devocional diário, porque você estava falando atrás. Legal, pode seguir, vamos finalizar. Então é isso, gente. Vamos finalizar agora. Tentar finalizar aí pelo menos com 1h30, né, de live aí, fechar certinho. Vou te dar mais 2 minutos. Não, 2 minutos é muito pouco. Que isso, gente? Meu Deus. Mas vamos lá, vamos finalizar. Cristo sentou-se à destra de Deus. Esse tópico aqui é bem direto, né? Ele fala que após a obra da salvação consumada por Cristo, que foi tudo que a gente já comentou, ele foi exaltado através da sua ressurreição e ascensão,
e se encontra assentado à destra de Deus Pai. Então aqui esse ponto é muito interessante, né? Nós costumamos falar muito, Jesus está no meu coração, Jesus habita em mim. Gente, é uma forma bonita de se falar? Mas teologicamente falando não é o correto. O correto é você afirmar que o Espírito Santo habita em você, né? Claro que existem outras denominações, outras linhas de vertentes aí diferentes, mas, por exemplo, nós temos uma linha pentecostal, nós acreditamos muito no agir do Espírito Santo, e nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus em nós, e foi derramado ali em Atos 2, né, onde os discípulos provaram daquilo dali e perpetualizaram, comentando e mostrando. Você vê que Pedro ia muito também batizando as pessoas e tudo mais. Você já recebeu o batismo de João, mas existe um outro batismo. Existe o batismo daquilo que é de fogo. Então, enfim, isso aí é muito tempo a gente comentar. Mas, enfim, nós temos Cristo não habitando no nosso coração, mas habitando à destra de Deus, à direita de Deus, e quem corretamente seria afirmar é que o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós na figura do Espírito Santo. Como eu falei, é um Deus tríade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e agora nós temos o Espírito Santo habitando através de nós, com todos esses pontos que eu já comentei anteriormente. Mas, enfim, vale a pena você entender isso. E ele continua dizendo, tudo está sob seu poder. Ele está acima de qualquer ser ou potestade que possua qualquer tipo de força, e não somente agora, mas para todo sempre. Ou seja, tudo está debaixo do seu domínio. E no final do tópico 3.2, ele termina falando algo interessante. Portanto, não podemos ficar desanimados nem vacilantes, pois o nosso Senhor é Rei e Senhor de todas as coisas. O futuro está nas suas mãos e ele compensará todo aquele que permanecer fiel. Gente, isso aqui é muito importante. Aí está lá em Apocalipse 2:10, se você tiver um tempinho mais, você dá uma lida. Mas, basicamente, o que ele fala aqui é que Deus, Cristo, está governando tudo. Deus, por mais que Cristo esteja à destra de Deus, ele não está apenas assentado, esperando o momento da sua volta e sem fazer nada. Não, ele continua agindo em nosso favor, ele continua cuidando da sua igreja. Por exemplo, vai falar em Colossenses que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, é impossível nós pensarmos que Cristo ainda não está se movendo, Cristo não está intercedendo, porque justamente ele é o cabeça da igreja. Então, se a igreja trabalha, é porque tem uma cabeça pensante, e essa cabeça pensante é Cristo, e ele está governando tudo. E no final das contas, a gente vai terminar, né, com o clímax aqui também da sua lição, que seria uma pergunta, que você possa perguntar para os seus alunos. Nesse mundo onde Cristo está governando, está dirigindo, guiando a sua igreja, ele tem governado você também? Faça a pergunta para os seus alunos. Cristo tem te governado? Porque muitas das vezes, como eu falei, né, nós usamos Jesus como marionete e nós queremos ditar para ele o que deve ser feito ou não. E aqui nós temos um contraponto interessante. Será que você tem permitido Deus governar a sua vida? Ou será que você tem pegado o rumo da sua vida e navegado por onde você quer? Não é sobre isso. Crer nesse único e suficiente Salvador é saber que ele morreu por você e não apenas que você não vive mais essa vida que é sua. Você não vive mais a sua vida. Você vive a vida de Cristo em você. E viver a vida de Cristo em você é você permitir que ele guie todos os seus passos. Então, termine essa pergunta, termine essa lição, nesse tópico também, perguntando para os seus alunos se eles têm permitido que Cristo governe a vida deles também. Se eles têm confiado a ponto de permitir que Cristo governe. E é sobre isso, né? Finalizamos aí a nossa lição. Ai, foi legal, hein? Poxa. Muito bom, também gostei bastante. Mas vamos comentando aí, ó. Só para passar aqui os comentários. Pastor Marcos Cruz TV comentou: meus parabéns, ó. Eu espero um elogio, né? Parabéns pela aula. Acredito que seja isso. Muito obrigada. Inclusive, eu tava dando aqui uma olhada no perfil dele. Ele também é um pastor que grava vídeos. Então, pessoal, dá uma forcinha lá, entra no perfil dele. Eu acho que ele já gravou algumas lições também. Então, dá uma forcinha lá, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo comentário. Chega lá, gente, no canal. Ele fala também dos jovens, da revista dos jovens? Não, acho que não. É uma lição ou outra que ele postou. Mas pode comentar aí, irmão. Pastor, gente, comenta aí que a gente fala um pouquinho no vídeo. Muito legal. Aqui a gente indica, principalmente conteúdo bíblico e tudo mais. Aqui a gente não é ciumento, não. Chegou aqui, tem conteúdo. É bom que você ouça aqui a gente, né? Mas tem outras pessoas que vão ter uma outra visão e tudo mais. Então vale a pena você ir no canal do pastor aí. E, gente, é isso. É conteúdo cristão na internet. Tanta coisa aí na internet que não vale nem a pena assistir. E nós estamos aqui trazendo conteúdo bíblico. Então dê uma forcinha lá também no canal do pastor.
Pastor? Isso aí, Marcos Cruz. Amém, amém. Vamos apoiar o trabalho dos nossos irmãos, é isso aí. Ó, Patrícia Almeida, muito legal. Ela botou, sou apoiadora com muito prazer. O trabalho que vocês fazem é muito lindo. E ser apoiadora é o mínimo que podemos fazer para honrar o trabalho que vocês fazem também. Ó, e essa apoiadora, ela é muito especial, porque ela também é lá do início. Ela apoia a gente há muito tempo. Acho que aí, a fazer 7 meses, esse mês que a gente tá gravando. Então, ela é apoiadora há muito, 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 muito tempo. Então, muito legal te ter aqui, Patrícia. Que Deus te abençoe. Aí ela comentou que essa lição está sensacional. Gente, exatamente. Eu não sei como é que é pra vocês, mas quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais dá sede, sabe? De estudar, de ouvir, de comentar sobre, porque é algo que é inesgotável. Por isso, quando a palavra fala que ela se renova todos os dias, não é brincadeira. Ela realmente se renova e cada dia a gente vai tendo mais entendimento sobre ela. Por isso que às vezes a gente aqui no canal, que já é muito mais avançado de idade, tem gente que tá dando aula agora, enfim, cada um vai estar ali num nível de conhecimento, mas nunca a gente nunca chega no nível, o maior nível, né? A gente está sempre caminhando até a volta de Cristo. Muito legal, gente. A aula de hoje realmente foi sensacional. A lição tá muito boa. Deixa eu ver quem é o autor da lição. Eu não sei se os autores da lição são os mesmos que gravam o vídeo da Betel. Mas, deixa eu ver se tem aqui. Autor. Eu não consegui achar, não. É, porque eu sei que dos adultos vem escrito quem é o autor. Aparece no final dos adultos. O mestre é o bispo. O bispo que escreveu a lição dos adultos. Agora, da adolescente, eu sinceramente não sei. Não aparece. Eu acho que pode ser, talvez, também uma junção, né, de várias pessoas escrevendo, e eles não devem fazer uma menção honrosa a ninguém. É, pode ser. Mas, enfim, a revista realmente está muito legal, muito boa. Vale muito a pena a gente se aprofundar aí nas próximas lives. Você que está chegando agora e não conhece, né? A nossa aula funciona assim, a gente vai fazendo um aprofundamento, porque lê a revista, você lê sozinho, você lê em casa, você tá em casa, deve estar em casa, né? Mas você lê sozinho. Aqui a gente vai dando um aprofundamento, vai trazendo uns insights, e aí a gente vai construindo a nossa aula assim. E aí é isso, pessoal. Muito obrigado. Só rapidamente, eu vou ler aqui os comentários da aula passada. Eu esqueci de falar no início, mas eu acho importante passar, porque tem muito comentário. Então, quem já assistiu até agora... Vamos ler a conclusão, que a gente não leu. Só para finalizar. Ó, estar em Cristo é a única maneira de encontrar a salvação e de se relacionar verdadeiramente com Deus. Então é isso. Cristo é o único caminho. Finalizamos aí essa lição 1 com chave de ouro. Pronto. É isso, pessoal. Ó, vou fazer bem rapidinho que o Romulo já vai orar. Então, pessoal, não sai da live. Aguenta aí mais um pouquinho que a gente vai falar. Inclusive, as pessoas na live, o número de pessoas aumentou agora depois das 9. Não sei se a galera prefere que passe um pouquinho para mais tarde. A galera tá chegando da igreja. Não sei, gente. Vamos comentar aí. Vamos comentar pra gente saber aí o melhor dia pra vocês. Enfim, Eduardo Lima comentou. Oi, Polirômulo. Já virou um nome composto. Polirômulo já virou nome composto. Crise Grey, cadê a paz do Senhor pro povo da terra do açaí, Macapá, Amapá? Que Deus abençoe. Um beijo, pessoal do Macapá, Amapá, né? Terra do açaí, como o Eduardo disse lá, também tá sempre aqui com a gente. Quando ele não assiste ao vivo, ele depois comenta. Então, Deus abençoe vocês aí, ó. O Jânio, do canal El Shaddai, também botou eu aqui assistindo depois. Que legal. Vânia Soares comentou que Deus continue abençoando vocês. Micaías Viana do Nascimento. Não deve ser o que a gente conhece, deve ser outro. Não, Obrigado. Eu acho que é outro. Obrigado. Todos os ensinamentos que vocês trazem me ajudam muito nas minhas aulas com os jovens da minha igreja. Que legal, que Deus abençoe você. Vânia comentou de novo. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Débora Leles também botou um monte de coraçãozinho. Patrícia comentou um monte de coraçãozinho. Adila Oliveira comentou. Olá, Paz do Senhor. Gosto muito de assistir os vídeos de vocês. É uma bênção. Não consigo assistir a live ao vivo, mas sempre acompanho aqui nos vídeos salvos. Deus continue abençoando esse livro do ministério e saibam que vocês estão abençoando muito o reino fazendo essas lives. Sou da cidade de Cabo Frio, região dos Lagos de Madureira. Cabo Frio, excelente lugar, gosto muito. Gosto muito. Deus abençoe, muito obrigado pelo comentário, gente. Vocês são muito importantes na nossa vida. É isso. Gente, a nossa vontade é, depois de casado, conseguir visitar todos os estados onde a galera comenta aqui. Essa é a nossa vontade. Quem sabe um dia a gente aparece aí, gente. Sim, se Deus quiser. É isso aí, pode orar.
Vamos orar, então. Vamos lembrar aí, né, o objetivo, né? Tem como botar o slide aí? Tá com o slide aí ainda? Pera aí. Não, se já fechou, eu dou uma lida aqui. Melhor. Oremos Aí, para ó. que Deus nos dê espírito de fortaleza diante das dificuldades e tribulações. Gente, vamos finalizar. Pra gente finalizar antes de 1h40. Dá muito grande Por favor. essa live. Oremos. Bondoso Deus. Deixa eu ler aqui de novo. Volta lá, volta lá. Volta mais um pouquinho. Tá. Vamos lá. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, por mais um início de uma revista, onde nós passaremos mais um trimestre falando sobre a revista aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Obrigado, Pai amado, por esse ensinamento, que é tão atual para a tua igreja, que o Senhor deixou lá atrás para os Hebreus, mas continua reverberando para nós também. Nós somos o povo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos para quem a mensagem foi ordenada e direcionada. Então, nós agradecemos por ter chegado até nós, por nós termos a riqueza que a sua palavra é a Bíblia, é a revelação perfeita que nós temos da sua parte para nós, então que nós venhamos a nos apoiar nela e crescer cada vez mais. Nós oramos para que nós venhamos a nos manter firmes diante das dificuldades, que o Senhor nos capacite cada vez mais. Oro também, Senhor Jesus, para diante das nossas dificuldades, que é o que está falando aqui no momento de oração, e das tribulações, nós continuamos fortes, Pai amado, que o Senhor nos dê um espírito de fortaleza para nós nos lidarmos com essas dificuldades, que mesmo quando o desânimo bater na nossa porta, que nós possamos nos tornarmos firmes o bastante para repreender e entender que nós vivemos por algo que é muito maior do que a nossa própria vida. Nós vivemos pelo Senhor, nós trabalhamos para o Senhor e nós aguardamos o Senhor e a sua vinda gloriosa. E enquanto o Senhor não volta para nos buscar, nós estamos aqui fazendo com que a sua palavra seja falada, pregada e perpetualizada. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você. Peraí, tem mais comentários. Tem bastante. Peraí. Legal, ó. Pastor Marcos agradeceu. Obrigado, gente. Aí o Júnior colocou. Estávamos no culto de ensino na terça-feira. Ele falou que entra mais tarde. Por isso que ele entra mais tarde. Deixa eu baixar o comentário. Ele entra mais tarde porque terça-feira é dia de culto de ensino. Realmente, gente. Entendi. Gente, vamos fazendo enquete aí, vamos comentando para ver se talvez existe um dia melhor, né, para que a gente consiga melhorar, né? Poliana tem as suas questões também, que ela volta de um lugar muito longe para gravar hoje também. Então, talvez um outro dia seja melhor para todo mundo. E a gente vai vendo isso daí, né? É isso. A gente vai vendo direitinho. Patrícia Almeida conseguiu localizar o autor. O autor é Sérgio Costa. Depois para comentar aí, Patrícia, onde que acha essa informação? Porque a gente realmente está meio perdido aqui. A gente não achou, não, mas ela disse aí, o autor Sérgio Costa, muito bem. A pessoa, ele assiste nosso vídeo? Seria muito legal se ele assistisse. Aqui, ó. Tá vendo? Fala sobre o livro que eles dão. E aqui em cima tá Sérgio Costa. Então, imagino que seja o autor, tá vendo? Deve ser, então. Deve ser. É o livro da revista. Então, geralmente, é o autor e eles pegam alguns destrinchos na revista, né? Show. Aí eu tô falando, já pensou? Ele já assistiu algum vídeo nosso? Comenta aí. Ele comentando, não foi nada disso, gente. A revista não quer dizer nada disso. Vocês viajaram muito. Enfim, Pastor Marcos comentou, vou comprar a revista da Betel para acompanhar a aula de vocês, ok? Gosto de estudar. Compra sim, que legal. Tá muito boa, ela tá muito boa, tá muito legal mesmo. Inclusive, entra no grupo do WhatsApp que vira e mexe, o pessoal tá fazendo coisas lá no grupo. Não posso falar aqui, mas enfim. Entra no grupo do WhatsApp. Importante, entra no grupo do WhatsApp. Jônio Noleto comentou, por isso entra mais tarde. Só botou, boa iniciativa, Pastor Marcos. Isso que eu falei, gente, é em relação à revista, tá? Então, quem quiser saber mais, entra no WhatsApp. Só comentou, boa iniciativa, Pastor Marcos. Januíto, tem que vir mesmo, irmão. Quem sabe um seminário de jovens e adolescentes ministrado por vocês. Eu apoio a ideia. Tá profetizando aí na nossa vida, o Jânio. Amém. Pastor Marcos me perguntou, vocês são namorados? Irmão, nós somos noivos. Vamos casar esse ano. Quase casados. Quase, faltam aí alguns meses.
Daqui a alguns meses eu vou poder voltar aqui no vídeo e falar assim, Poliana agora é a minha mulher. Tá quase, gente. Pra gravar junto. Mas eles são muito noivos. Inclusive, se você ainda não é apoiador do canal, basta entrar aqui embaixo no link. Porque o propósito dos apoiadores é justamente reverter esse dinheiro pro nosso casamento. Então, você tá apoiando o nosso casamento e a gente fornece também esses materiais. Legal. Ó, Patrícia Almeida. Nós sempre compramos o livro de apoio. Eu nunca tive acesso, gente, à revista, ao livro de apoio. Não sei se na minha igreja tem, vou procurar saber. O livro de apoio, eu sei que o dos adultos vem junto, né? Então eu já vi o dos adultos, agora dos jovens eu nunca vi. O autor é o pastor Sérgio Costa. Que legal, mandei a foto aí no seu zap. Deve ser no meu, né? Tá. É no meu. Muito bom, gente. Muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Só passar aqui o último slide, tem no nosso Instagram, o canal Boa Semente. Siga muito. Se você achar o Boa Semente, você acha a gente. Então, @canal Boa Semente, @polifeitosa. E o Rômulo mudou o user dele recentemente, agora tá Rômulo Barba. Muito fácil de achar, muito tranquilo. É até mais fácil de me achar aí também. Vai ficar muito tranquilo, tá, gente? É isso. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.